Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos hoje continuar nosso estudo sobre sacramento. Vamos falar do sacramento da confirmação ou crisma, né? Vamos falar baseado neste trabalho aqui. Síntese da doutrina cristã para adultos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Este, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que ainda não tinha havido descido sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados no nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, 14, 17. Então vamos falar hoje do maravilhoso sacramento, a confirmação, né? Vamos entender o que é esse sacramento, para que serve, qual a finalidade deste sacramento hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sacramento da confirmação, vincula-se mais de perto a Igreja e recebe especial vigor do Espírito Santo. Ficam assim mais seriamente comprometidos como testemunhas verdadeiras de Cristo a difundir e a defender a fé por palavras e obras. Pergunta número 18. O que é sacramento da confirmação? Lá em Isaías 11, versículo 12, diz o seguinte: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de discernimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Lá em Isaías também 16:1 diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Este sacramento tem dois nomes: crisma ou confirmação. Crisma, porque é unção com o óleo do crisma. Esta unção deveria ser o resultado de uma opção consciente do jovem cristão, uma confirmação daquilo que ele recebeu no batismo. Pelo batismo, ele foi introduzido na comunidade cristã, a igreja. Pelo sacramento da crisma, ele confirma pessoalmente este ingresso. Confirma e ratifica a decisão que pais e padrinhos tomaram em seu lugar na hora do batismo. Por isso é o sacramento dos que já chegaram a uma certa maturidade na fé. A confirmação é uma decisão pessoal, pois envolve uma opção consciente, uma tomada de atitude e responsabilidade. O cristão deixou de ser criança, adere consciente à sua fé, recebe o Espírito Santo e sabe que se espera dele agora uma participação ativa na vida e missão da Igreja. Por isso, o crisma também é chamado sacramento do apostolado, sacramento da maturidade ou sacramento da juventude cristã. Neste sacramento, o cristão recebe as graças ou os dons do Espírito Santo para professar firmemente a sua fé diante dos homens e prestar os seus serviços à Igreja. Escreve o Conselho. Pelo sacramento da confirmação, os fiéis são mais perfeitamente ligados à Igreja. São enriquecidos de uma força especial do Espírito Santo e, deste modo, ficam obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Então, a resposta: no sacramento da crisma, o cristão recebe o Espírito Santo e seus dons
para professar a sua fé e assumir a sua missão na igreja. Pergunta número 19. Como sabemos que Cristo instituiu este sacramento da crisma? Vamos para duas passagens bíblicas aqui, Atos 8:17. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8:17. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles e eles se puseram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, versículo 6. Já o Santo Agostinho escreve: a crisma é um sacramento tão santo como o batismo. Na Bíblia não encontramos um texto claro relatando que Jesus tenha instituído este sacramento, mas os apóstolos desde o início crismaram constante e frequentemente. Isto nos faz crer que eles fizeram isto por ordem de Cristo e não por iniciativa ou invenção própria. Então a resposta: pelo costume antigo dos apóstolos que crismaram desde o início da igreja, sabemos que Cristo instituiu este sacramento. Pergunta 20. O que o sacramento da confirmação confere ao cristão? Vamos para as passagens bíblicas. Eu vos enviarei o que meu Pai prometeu. Ficai aqui na cidade até que sejais revestido da força do alto. Lucas 24:49. Dar-vos-eis um coração novo, porém em vós um espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que caminheis nos meus estatutos e observeis os meus mandamentos. Ezequiel 36:26. O Espírito Santo, Confortador que eu enviarei, ele vos ensinará tudo o que eu vos disse. João 16:13. Quando o Espírito tiver descido sobre vós, recebereis vigor e serei minhas testemunhas. Atos 1:8. A crisma é chamada sacramento do Espírito Santo. Já recebemos o Espírito no batismo, mas na crisma a igreja invoca a força do Espírito Santo sobre nós para que sejamos capazes de cumprir a nossa missão com responsabilidade, como cristãos adultos e maduros. O Espírito Santo nos comunica os seus dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. No entanto, os dons do Espírito Santo não são só estes. São Paulo enumera outros que estavam muito em voga entre os primeiros cristãos e eram muito valorizados. Hoje falamos muito em carismas, que são uma realidade da igreja. São dons recebidos do Espírito Santo em função da comunidade. Assim, cada cristão recebe do Espírito Santo os dons necessários, os carismas próprios ao seu ministério na comunidade cristã. Assim, por exemplo, pais, mães, professores, catequistas, auxiliares na paróquia, dirigentes de comunidade, para sua missão específica recebida de Deus. Além disso, todos recebem do Espírito Santo a graça e a força de professar sua fé com constância e defendê-la com coragem. Muitas vezes ouvimos dizer: pela crisma nos tornamos soldados de Cristo. É verdade. A vida é uma luta, sobretudo a vida de um cristão autêntico. Luta contra os inimigos da salvação, demônio, más inclinações que estão dentro de nós. E luta também por um mundo melhor contra egoísmo, injustiça e opressão. Mas o Espírito Santo não veio apenas nos treinar para a luta. Ele veio, antes de tudo, santificar-nos a nós mesmos, e o Espírito Santo veio nos ajudar para levarmos uma vida de amor na família e na comunidade. Cristo ensinou: amai-vos uns aos outros, e o Espírito Santo vem incentivar em nós o amor para que se torne nossa vida. Depois destas explicações, é bem compreensível que a igreja hoje já não deseja crismar criancinhas,
pois o crismado deve saber o que está fazendo. Tem responsabilidade de irmão maior, torna-se ainda mais adulto, assumindo vida de amor e justiça, vivendo a paz e a unidade. O sacramento da crisma não é de absoluta necessidade para a salvação, mas para o cristão crescido na fé é um encontro consciente com Deus e com a comunidade. E num país como o nosso, onde tanta gente para no beabá da religião e nunca mais evolui espiritualmente, podemos concluir que esse sacramento deve ser muito mais valorizado e vivido. Então, a resposta: na crisma recebemos o Espírito Santo com os seus dons, para entender e viver os ensinamentos da nossa fé e construir um mundo melhor no amor, santidade, verdade e justiça. Pergunta 21. Como é administrar o sacramento da crisma? Os apóstolos punham as mãos sobre ele e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8:17. Geralmente é o bispo que administra esse sacramento, mas com a licença do bispo e sacerdote também pode administrar esse sacramento. Em caso de doença grave, o sacerdote sempre está autorizado a administrá-lo. No início da cerimônia, o bispo reza pedindo os dons do Divino Espírito Santo para o crismado. Depois chama cada um pelo seu nome, impõe-lhe a mão, traça com o santo crisma o sinal da cruz na testa e diz o nome da pessoa. Receba por este sinal o dom do Divino Espírito Santo. O crismado responde amém. Depois o bispo cumprimenta o crismado com a saudação: a paz esteja contigo. Durante esta cerimônia, o padrinho para o homem e a madrinha para a mulher impõe a mão direita sobre o ombro direito do crismando. O crismando direito do crismando. O crisma é um óleo santo perfumado com bálsamo e bento solenemente pelo bispo. Assim como o óleo fortalece o corpo, a confirmação deve fortalecer a alma. O bálsamo impede putrefação e espalha um odor agradável. Indica que o crismando deve se preservar da podridão do pecado e espalhar o odor da virtude cristã. O sinal da cruz na testa significa que foi impresso na alma do crismando um caráter sagrado e indelável, e que ele nunca deve se envergonhar da cruz, mas confessar francamente o Cristo crucificado. Muito bem, queridos amados irmãos, vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre a Sagrada Eucaristia. Que Deus nos abençoe. E na próxima oportunidade, salve Maria e viva Cristo Rei.